O que é teologia? Vamos ver o que é teologia para alguns teólogos, algumas teologias sistemáticas aqui. Para Millard Erickson, na sua teologia sistemática, uma teologia que eu gosto bastante, ele escreve assim: a teologia, num contexto cristão, é uma disciplina que procura compreender o Deus revelado na Bíblia e apresentar uma visão cristã da realidade. Uma definição aqui bem legal, bem prática, né? Uma observação só que ele coloca aqui, uma teologia no contexto cristão. Por quê? Porque nós temos teologias de outras religiões, né? Então você pode ter lá o budismo que faz a sua teologia, né? Os muçulmanos, eles têm a teologia islã. Então, o que Millard Erickson está falando é que no contexto da teologia cristã, ela é uma disciplina que ela procura compreender o Deus revelado na Bíblia. E ao compreender isso, ele quer apresentar uma visão cristã da realidade. Então, o que é teologia? É justamente essa disciplina que procura compreender a Deus, o Deus da Escritura Sagrada, e ler a realidade a partir daquilo que foi revelado na Escritura. Quem mais? Outra teologia sistemática aqui de Strong, vamos ver o que ele fala. Teologia para Strong, na sua teologia sistemática, é a ciência de Deus, ele diz, né? E das relações entre Deus e o universo. O alvo da teologia, para Strong, é a certificação dos fatos que dizem respeito a Deus e as relações entre Deus e o universo, e a apresentação de tais fatos em sua unidade racional como partes conexas de um formulado e orgânico sistema de verdade. Ao definirmos a teologia como ciência, indicamos o seu alvo. A ciência ela não cria, ela descobre, e é exatamente isso que a teologia procura fazer. Ela não está criando nada, ela quer descobrir, né? E não só descobrir, como formular um sistema racional de entendimento da verdade revelada na palavra de Deus, na Bíblia. A teologia responde a essa descrição da ciência. Ela descobre fatos e relações, mas não os cria. Então ela descobre coisas a respeito de Deus, do que Deus se revelou de si mesmo, né, através da Escritura, e também a relação de Deus com o universo. Essa descoberta para Strong é justamente o que a teologia faz, essa ciência que ele chama de teologia faz. Para Heber Carlos Campos, no seu livro Ser de Deus, ele fala assim: é verdade que a teologia é uma elaboração humana. Essa afirmação é extraordinária. A teologia ela nunca pode ser considerada inerrante, infalível. O que é inerrante, infalível é a palavra de Deus, é a Escritura, e não a teologia. Existem teologias ruins, teologias boas, teologias com muitos erros, com poucos erros, porque a teologia é justamente a elaboração, né, racional ou sistematizada que o homem faz a respeito do que Deus revelou e deixou revelado. Então, essa forma de pensar, organizar esses elementos que foram revelados, eles podem ser corretos, menos corretos, tá mais adequado, ter erros, não ter erros. Então, é uma elaboração, né, do esforço humano, esforço racional humano de entender e explicar as coisas a partir do que está revelado, que está na Bíblia. Então é interessante isso. Aí ele continua, mas a teologia bem fundamentada, ela é uma tentativa séria e justa de entender corretamente a revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras. Então, resumindo para Heber Campos, teologia é o quê? A tentativa justa, né, do ser humano de entender corretamente a revelação que Deus faz de si nas Escrituras. Isso é fazer teologia. Nesse sentido, não de uma forma formal, mas nesse sentido, em algum nível, todos cristãos fazem teologia, porque todos procuram entender corretamente o que a Escritura diz. E ele quer interpretar, ele quer ensinar, ele quer entender, olha, isso aqui é isso que está dizendo, isso quer dizer que nós temos que viver assim. Essa forma de pensar e agir é justamente o que a teologia faz. Obviamente que você vai ter teólogos formais, né, fazendo a ciência, né, hoje conhecida como a ciência teológica, inclusive bacharel em teologia e tudo, para que ele faça isso de uma forma mais profissional, vamos dizer, com elementos
usados da ciência para interpretação, de outras ciências como a hermenêutica, a exegese, né, e assim por diante, ok? Outro teólogo chamado Van Hooser, ele também diz num livro muito legal aqui, que eu li, muito bom esse livro, que é O Pastor como Teólogo Público. Ele fala assim, para ele, né? A teologia é o esforço de falar bem de Deus e viver para a sua glória. Com base aonde? Na história de Deus, contada na palavra escrita de Deus. Então você vai entender que para todos os teólogos cristãos, a base, aquilo que eu tiro, elementos básicos para essa ciência, ou então para essa reflexão e para a gente poder pensar, é sempre a Escritura Sagrada. Então eu tenho que primeiramente conhecer a Escritura Sagrada para eu poder então fazer a teologia a partir dos dados revelado ali no que nós temos em nossas mãos, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus, a teologia não é a palavra de Deus. A teologia é o esforço humano de compreender adequadamente, corretamente a palavra de Deus. Isso tem que ficar claro aí. Eu não vou ler o último aqui, é um pouquinho mais complicado, mas fica a pergunta para o próximo vídeo, né? Então, quem deve estudar teologia? Fica para o próximo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.